Atenção, Brasil! 1 milhão de pessoas saiu à rua para dar graças a Deus pela derrota do comunismo na Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Esse projeto ele teve no seu lançamento um seminário internacional, onde nós compartilhamos experiências da Europa, da América Latina, América Central, América do Sul e a experiência brasileira de como os cristãos, motivados pela sua fé, assumiram com suas vidas, com seu testemunho, a realização de uma redemocratização nos seus países. Muito possivelmente, muitos setores que participaram dessas marchas, né, a favor da ditadura, sejam de pessoas que provenham com informação ou elas próprias de experiências de regimes totalitários. E isso traz uma carga que não justifica, não estou justificando, mas talvez explique uma certa participação de pessoas que estiveram envolvidas num falso discurso que o Brasil estaria ameaçado do comunismo. Na verdade, naquela altura, uma boa parte da classe média estava contra o governo com medo das reformas chamadas de base, que não eram muito específicas. E todo mundo tinha medo. Reforma rural, tudo bem. Reforma urbana, assustava, ninguém sabia o que era. Então, havia um clima de excitação. Num primeiro momento, a manifestação da igreja dos cristãos, eu estou generalizando, nem todos, né? Mas depois, quando começaram a ver do que se tratava, um governo autoritário, tortura e tudo mais, foi de resistência. Foi um dos principais fatores de mudança no Brasil, foi a ação das igrejas. Da católica, em especial, mas não só, também vários setores protestantes se manifestaram também. O projeto Memória e Compromisso nasce no contexto de revisitar a história do Brasil e revisitar a história da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, que é um organismo vinculado à CNDB, que nasce justamente no período muito forte da ditadura cívico-militar que se implantou no Brasil desde 64. E a gente queria retomar esse momento e fazer uma homenagem àqueles e aquelas que atuaram na Comissão Justiça e Paz e também àqueles cristãos e cristãs que, de alguma maneira, motivados pela sua fé, colocaram a sua vida, o seu talento, a sua profissão a serviço da democracia brasileira. Qual foi a sensação de vocês ao término da ditadura? O Brasil merece a verdade. As novas gerações merecem a verdade. E, sobretudo, merecem a verdade factual aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. Aqui estamos, amigos, dando início a mais uma sequência de reportagens marcantes. Irá apresentar depoimentos dos mais altos dignatários das várias religiões que aqui se encontram no Concílio Ecumênico.
Vaticano II, debatendo problemas de grande importância para a religião católica apostólica romana. Os bispos reunidos numa assembleia que, por ocasião do concílio, em 1964, eles fizeram exatamente através das assessorias que eles tinham na época, né, sobretudo os assessores da ação católica especializada, né, assumiram muito o método ver, julgar e agir, que de origem da ação católica operária. A memória funciona assim, como um instrumento de resistência e libertação. Quando eu lembro aquilo que eu fiz, quando eu recordo o que os outros fizeram, eu tenho um cenário de situação que eu repito ou que eu não repito. Bom, eu comecei a militância desde o tempo da JEC, da Juventude Estudantil Católica, do Colégio Marista, onde havia um grupo que a gente começou a se interessar pelos problemas sociais, problemas econômicos, problemas políticos. Depois eu fui para a JUC e lá a gente começou a estudar a realidade brasileira e é uma coisa natural da idade, né? A gente, 18, 19, 20 anos, a gente queria fazer uma mudança do país. Foi um período muito difícil, porque nós não tínhamos a noção do que poderia acontecer, mas tínhamos a ideia firme de que deveríamos trabalhar por um país mais justo, por uma maior distribuição de renda, pela reforma agrária. Na terra dos homens pensada em pirâmide, os poucos de cima esmagam a base. Os poucos de cima esmagam a base. Ó povo dos pobres, povo dominado, que fazes aí? E a paz esteja com todos vocês na Santa Igreja de Deus. E com teu Espírito. Em primeiro lugar, porque há muitos anos que vem se construindo neste Araguaia, bonito e sofredor e lutador, a Igreja da Libertação. Alegria de sentir que essa igreja ajunta o Nordeste e o Araguaia. Só o sofrimento, só a luta é que nos deram consciência, digo, sem medo, de que somos cristãos. Só o sofrimento e a luta é que nos deram consciência de que não há muitos Brasis. Não há muitos países nesta América Latina. Há um só Brasil, há um só povo latino-americano oprimido, sofredor, lutador. A participação dos cristãos na redemocratização, ela não diria diferencial, ela teve o que é específico dela. Outras pessoas foram motivadas por uma dimensão ética, por uma dimensão ideológica, política. Os cristãos atuaram nesse contexto motivados pela sua fé em Jesus Cristo, que interpelava, que chamava, que motivava-os a atuar no mundo da sociedade civil
para redemocratizar. A peculiaridade é que a igreja, concomitantemente com esse trabalho transparente, né, e de compromisso, ela começou a criar essa consciência do protagonismo também do povo, né, nessa luta. Que essa luta não era só dos padres nem só dos bispos, era uma luta popular. Eu acho que o que tem de comum nesses gestos são os gestos de não guardar nada para si e pensar no outro, o amor ao próximo acima de tudo. Encontro de Irmãos era o nome que as comunidades de base de Recife receberam, porque Dom Helder acompanhava pelo rádio, ele fazia um programa semanal para essas comunidades, o que se reuniam, ele falava, depois deixava algumas perguntas e os grupos nas periferias, tinha mais ou menos uns 400 grupos nas periferias do Recife, que acompanhavam pela rádio de Olinda, que era a rádio da Diocese. Ele recebeu também um prêmio alternativo, porque ele foi 4 vezes indicado como Prêmio Nobel da Paz. Ele recebeu um prêmio alternativo na Noruega, que lhe rendeu um número considerável de dólares. Ele comprou uma fazenda para tentar uma experiência de reforma agrária. E ele fundou aí um movimento chamado Operação Esperança. Então, sem pregar ódio, sem pregar violência, nós procuramos denunciar as injustiças e encorajar a promoção humana das massas que estão numa situação que, segundo as Nações Unidas, falando para o mundo, é uma situação que nem é humana, é subhumana, de miséria e de fome. Para o regime que deu o golpe e tomou posse do poder, éramos todos comunistas. Ele não fazia nenhuma diferenciação entre um militante de esquerda católica e um militante da esquerda marxista. Esta famosa Ação Popular é uma organização que veio da fusão da JEC, JOC e JUC. É uma associação cristã. A AP, quando nasceu, tinha muito mais esse sentido de ser um primeiro movimento eminentemente político do leigo, né? Mas é evidentemente que também alguns tiveram a tentação ideologizante, né? Nada, mas não foi a maioria, não. A Ação Popular, um partido político criado em 1962, que resultou das dificuldades do conflito entre a hierarquia da igreja na época e a ação católica, principalmente a JUC e a JEC, mas também a JOC, cujas direções foram excluídas da igreja. A Ação Popular cresceu muito, ela foi criada em 62 e já nesse mesmo ano conquistou a presidência da UNE, da União Nacional de Estudantes, a presidência do Aldo Arantes, no ano seguinte do Vinícius Caldeira Brant e em 1963 com o José Serra. Você tinha como preocupação não ser um isolado protagonista, né? Ou então você o iluminado que vai salvar os outros, não. Era a consciência de que juntos é que a gente ia construir essa mudança, né? Eu era militante de JUC, militante de AP, e a gente tinha essa tensão com a hierarquia católica. O meu bispo era Dom Eugênio Salles, que ele tolerava os nossos movimentos, mas com alguma condescendência, mas ele restringia o nosso espaço de atuação, a gente dialogava ainda. Durante o período da ditadura e logo em seguida, todas as forças que deram sustentação ao golpe e esse período de exceção contaram toda uma versão do que foi essa história. E todos nós sabemos que essa foi uma grande farsa construída. O senhor conheceu o Vladimir Herzog, teve contato com ele? Não conheci, não tive contato nenhum. O senhor presenciou ou participou das torturas contra ele? Negativo. O senhor participava dos interrogatórios? De maneira nenhuma. A minha função era só de assessoria jurídica. Era permitido o ingresso de crianças no DOI-CODE? O senhor lembra de ter visto crianças ali? Eu nunca vi. Durante 8 anos, o senhor trabalhou no DOI-CODE e o senhor não teve contato com ninguém? Negativo. O senhor conhece a senhora Darcy Toshiko Miyake e se participou da tortura
de que ela foi vítima e que foi descrita com muita realidade. Não me lembro desse nome, não me lembro de ter conhecido. E em fevereiro de 1970 fui preso pelo DOI-CODE em São Paulo. E o que aqueles torturadores queriam? Que eu entregasse todos os meus companheiros. Então, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi que realmente, como eu não tinha condições achava que não tinha condições de resistir, o caminho seria o quê? Abreviar aquele sofrimento e cometer suicídio. E nesse momento eu tive uma luz, algo que me iluminou, que me disse o seguinte, que eu pensei, eu cheguei à conclusão, quer dizer, eu não posso me suicidar, porque lá atrás eu entreguei minha vida a Deus. Entreguei minha vida ao trabalho do Evangelho e à causa da justiça. Porque eu passei por um processo e fiquei pensando que eu era raquítico, frágil, muito fraco, e era, aquele dia, primeiro dia de tortura, eu fui torturado por 6 torturadores. Aí eu entrei no processo também de ficar pensando, quer dizer, se eu sou tão fraco, por que eles precisam de 5, 6, 8 pessoas para me torturar? Aí viajei. Por detrás deles, eles têm todas as Forças Armadas brasileiras. E por detrás das Forças Armadas brasileiras tem a maior potência do universo. Se eles precisam usar de toda essa força para me quebrar, é porque eu posso ser fisicamente mais frágil, mas moralmente, espiritualmente, sou mais forte. Onde é que está o Marighella? Como marca os encontros? Faz o plano! Anda, vai, seu caralho! Esperava fazer minha profissão solene e receber a ordem sacerdotal quando fui arrestado por o Esquadrão da Muerte de São Paulo a 4 de novembro de 1969 em São Paulo, em meu próprio convento. Me torturaram 3 dias consecutivos, pero no terceiro dia, bajo a mano do capitão Benoni Albernaz, ele me torturou 20 horas consecutivas. Começou às 7 da manhã até as 2 da tarde, com choques elétricos em minhas orelhas, meus ouvidos. Pero no quarto dia, sabendo que eu volveria à tortura, eu tentei a morte cortando meus pulsos esquerdo, na cicatriz acá, cortando as venas de meu braço, numa tentativa de pôr ao fim alterno a tortura e poder fazer assim uma denúncia verdadeira de que o Brasil não é mais o país somente do samba, do futebol, de Pelé, mas é também um grande campeão da tortura. É o próprio diretor da Operação Bandeirante, é o capitão Dalmo e também é o major Valdir. Me ha dito que a igreja é uma força muito grande e que precisa ser combatida. Pero tiene que torturar os sacerdotes para que eles aprendam. Estamos aqui reunidos, irmãos e amigos de feitiço de Alencar Lima e de Alexandre Evangelisto. Ambos deram a vida pela liberdade, justiça, verdade e paz. Mais vale morrer do que perder a vida. Foram palavras textuais de Friedrich. Que as gerações de hoje e de amanhã possam dizer: nem todos foram covardes. O perdão não é mágica e a anistia não é esquecimento. Como é que, então, aqueles que desconhecem quem lhes prendeu, porque muitas vezes eles estavam com os olhos vendados e permaneceram vendados em todo o tempo das suas prisões,
Eles não sabem quem são as pessoas que mandaram matar os seus parentes, seus pais, seus avós, pelo desconhecimento da identidade, inclusive, de quem é esse algoz. Eu não estabeleço uma relação direta, pessoal, entre a vítima e o perpetrador, violador dos direitos humanos. O perdão supõe um encontro pessoal, um arrependimento, e ele não acontece por ato de mágica. Ele é um processo. Já no exílio, durante quase 6 anos, eu tinha praticamente todas as noites, acordava com pesadelos muito fortes. Eu estava sendo preso, que estava sendo torturado, passando por todas aquelas coisas que eu tinha passado na prisão. Simulação de execução. A partir do momento que eu comecei a perceber que aqueles pesadelos significavam que os torturadores continuavam a me torturar. E aí eu percebi que... E aí, a partir da fé também, um momento assim de profunda introspecção, percebi que talvez a única maneira de eu me livrar deles, a única forma de eu vencer aqueles torturadores, era o caminho do perdão. No momento que eu, finalmente, eu acho que consegui perdoar, os pesadelos começaram a desaparecer, e depois realmente desapareceram. E aqui eu tenho 2 conclusões disso. Primeiro, foi de reconhecer que o processo de perdão é muito importante para a vítima. É claro que eu perdoei os torturadores. Eu posso dizer isso com toda honestidade, genuinamente. Mas entendo isso do ponto de vista subjetivo. Do ponto de vista mais político, então é importante entender que o crime que eles cometeram não foi somente contra mim, mas foi contra a sociedade brasileira. E, portanto, não podemos aceitar a impunidade aos torturadores no Brasil. Estão por aí. Até alguns gostariam talvez de fazer alguma propagandazinha. Mas é o trabalhador que é o boi de guia nessa luta pela terra. Nos comprometemos a denunciar em nossas dioceses, em nossas prelazias, toda a iniquidade que se comete contra os trabalhadores, usa a palavra trabalhadores. Eu queria dizer também, irmãos, esta reforma agrária, ela precisa sim de uma romaria, porque além daquilo que eu disse que é o assunto da Bíblia, é o eixo, é o miolo da palavra de Deus, é a terra já aqui nesse chão. Na terra de seca não tinha suor, nem lágrimas saem dos olhos que sentem dor. Tamanho verão, o céu prometeu, não há quem resista tão grande calor. Eu acho a questão dos desaparecidos, você não materializa a morte, você não chora, não faz o enterro. Isso está na tradição mais antiga de qualquer civilização, é você cultuar, você chorar, você fazer o enterro, ter o final do ciclo da vida. E o desaparecido não, o desaparecido você fica esperando que aquela pessoa apareça há muito tempo. Teve uma campanha da fraternidade que foi muito inspirada nisso, onde está teu irmão, né? Lembra-se da campanha da fraternidade? Foi inspirado um pouquinho nessa busca pelos desaparecidos, né? Dom Paulo era um homem que era capaz de falar com habilidade e dizer as coisas, denunciar, reclamar. Não é? Eu me lembro que quando morreu, mataram o Vladimir Herzog, ao lado, eu estive com Dom Paulo, e não por isso, porque Dom Paulo já estava mobilizado, mas ele decidiu fazer uma missa para protestar. E que foi o primeiro grande protesto contra a ditadura no Brasil, contra a violência no Brasil. Que não era só católico, o pastor Wright veio aqui, o Rabino Sobel participou. Presidente da República, Ernesto Geisel, veio para São Paulo a recomendar que eu não fosse para aquela cerimônia,
porque aquela cerimônia ia trazer mortes e eu ia ser responsabilizado por essas mortes. A nossa república começa, na verdade, com militares no poder. Nós tivemos boa parte da nossa história republicana debaixo de governos autoritários. Boa parte do modo de funcionamento das nossas polícias, seja as polícias civis, mas sobretudo as polícias militares, das nossas forças armadas, depois do período do golpe, tem muito raiz aí. A maneira como funciona o nosso sistema prisional, que não ressocializa ninguém, dos direitos humanos que são violados diuturnamente nas nossas cadeias, nas nossas prisões, nas nossas penitenciárias, tem muito do que foi alimentado, não criado, mas do que foi alimentado pelo próprio modo de funcionamento da ditadura militar, onde as pessoas eram reduzidas a coisas. Quiseram os companheiros que há tantos anos lutam pelos direitos humanos que eu hoje ocupasse essa cadeira no julgamento da Lei de Segurança Nacional. Venho aqui para dizer e para ser uma testemunha de que essa Lei de Segurança Nacional, ela não serve aos estudantes e ela não serve ao povo. Vim aqui com a difícil incumbência de ser voz da população camponesa do Brasil. Eu queria dizer a vocês que um verdadeiro massacre se abate sobre os trabalhadores rurais do Brasil. Chega da Lei de Segurança Nacional. Queremos justiça. O meu irmão, como todos os outros desaparecidos, foram levados para os centros de extermínios que existiram aqui nesse país. E centros de extermínio piores do que os centros desiguais, os centros de extermínios da Alemanha nazista. É por isso que nós viemos trazer a nossa postulação ao júri. Em nome dos advogados de São Paulo, pedimos a condenação da Lei de Segurança Nacional, a revogação da Lei de Segurança Nacional, para que se caminhe no Brasil para a instauração, finalmente, de um regime de liberdade. Diante dos pronunciamentos que todos vocês ouviram, não tinha por onde fugir a Lei de Segurança Nacional. Está condenada pela paz e pela justiça. Nós fomos presos, todo mundo no mesmo dia, né, às 6 horas da manhã. Quem mais? Sabe? Não, fui eu, foi o Djalma, foi o Arnaldo de Santos, foi o Zé Carlos Dias, foi o Dalmo Dallari. Foi todo mundo no mesmo dia. Era uma madrugada com muita serração. Muita serração. Eu estava... Como todo mundo, eu digo, pela primeira vez eu tive medo de saber o seguinte: não custa nada aparecer morto na Via Anchieta e dizer que foi um negócio qualquer. Só que estava o Frei Beto lá em casa, ele ligou para o Dom Paulo. E aí no rádio mesmo eu escutei a notícia na Bandeirante dizendo que acaba de ser preso em São Bernardo o presidente do sindicato. Eu falei, porra, tô salvo. Aí cheguei lá no DOPS, tomei um susto porque cheguei no DOPS, me levaram para uma sala, né? Eu não sabia de todos que estavam presos, eu só fiquei sabendo no final da tarde. Zé Carlos? Ah, não, o Zé Carlos e o Dalmo Dallari, eu fiquei sabendo na hora, porque me levaram para a sala do turma. Eu fui já tratado uma prisão VIP.
Então a comissão teve uma atuação destacada nas denúncias e na busca de salvar vidas, de promover vida, de resgatar vidas, né, e pessoas que naquele momento eram perseguidas. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y también el llanto, así yo distingo lucha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Olha, eu acho que a gente tem que defender a democracia, custe o que custar. E a gente tem que entender melhor o que é a democracia, tá certo? Então eu diria democracia, democracia, democracia. Ditadura nunca mais. O papel das igrejas, da Igreja Católica e das igrejas, das religiões, é religar o que está desligado, o que foi rompido, o que não se restabeleceu como uma fraternidade, com solidariedade.